E aí, o que eu vou fazer? Se eu falo que eu tenho uma suspeita de Staphylococcus aureus, infecção óssea, por exemplo, ou infecção articular, o que eu devo usar de antibiótico? Lembra que eu falei para vocês já, não sei quem já me acompanhou outras vezes, o Staphylococcus aureus, ele precisa ser analisado laboratorialmente com o padrão ouro, que é a oxacilina, no laboratório. A oxacilina é o seu divisor de água. Então, ele que vai te falar, olha, esse Staphylococcus aureus, você pode usar o beta-lactâmico. O que são os derivados beta-lactâmicos? São aquelas drogas derivadas da penicilina, que é o anel beta-lactâmico. Quem são os mais importantes? As penicilinas, todas elas, né? Penicilinas anti-estafilocócica, penicilina anti-pseudomonas, as cefalosporinas todas, não são beta-lactâmicos. E você também tem, por exemplo, os carbapenêmicos. O meropenem, o ertapenem, o imipenem também são derivados beta-lactâmicos. Então você vê que é uma gama de drogas que são utilizadas no nosso dia a dia. Então, quando eu vou testar o Staphylococcus aureus no laboratório e vou analisar a sensibilidade, eu tenho que usar o disco de oxacilina. Se ele é sensível à oxacilina, está falando para mim o quê? Ah, esse Staphylococcus aureus é sensível a beta-lactâmicos. Se esse Staphylococcus aureus for resistente à oxacilina, você fala para mim o seguinte, olha, esse estáfilo, ele não vai responder a beta-lactâmicos. Então, adianta dar oxacilina ou cefalosporinas, que não vai ter uma resposta boa. Entenderam isso? E aí, quando eu tenho a oxa resistente, eu vou para um segundo painel de avaliação, que é a vancomicina. Então, eu vou ter que saber se esse estáfilo é sensível ou não à vancomicina. No Brasil, no nosso dia a dia, na maioria dos hospitais que vocês trabalham, que você está trabalhando, o estáfilo não é resistente à oxacilina, é muito raro isso. Existem estáfilos intermediários, um pouco mais frequente, mas resistente no Brasil é muito raro. Então a gente lida com estáfilos habitualmente sensíveis à oxacilina, à vancomicina, quando eles são resistentes à oxacilina. Então, o que você vai usar de droga para esse doente? Se você tem artrite séptica, osteomielite aguda, que são infecções agressivas, não são infecções fáceis de tratar, e não são infecções que você larga, você trata e manda embora. Não funciona assim. Você tem que tratar e acompanhar esses doentes. E aqui, quando você toma a decisão, por exemplo, quando você tem uma cepa sensível à oxacilina, você vai fazer oxacilina, que é a melhor droga para esse tipo de situação clínica. E se for resistente à oxacilina, sensível a vanco, você vai usar vancomicina, que é um esquema terapêutico muito efetivo e tem penetração óssea razoável. Todas as duas drogas, oxacilina e vancomicina, têm penetração óssea articular, então dá para você usar. Hoje nós temos algumas, claro, para oxacilina tem outras opções, cefalosporinas de primeira geração, por exemplo, cefalotina ou cefazolina. Qualquer uma das duas também é uma boa substituição da oxacilina. É claro que se você tiver isolada a cepa, você vai dar uma olhada no antibiograma se está sensível a cefalosporina de primeira geração. Habitualmente sensível. Quando a oxacilina está sensível para Staphylococcus aureus, você tem cefalosporina de primeira geração sensível, cefalosporina de segunda, habitualmente eles são sensíveis. E você pode usar no lugar da oxacilina, por exemplo. Para a vancomicina, você tem um painel também de opção de tratamento. Quando você tem uma cepa de Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, a vancomicina é uma droga de escolha, mas você tem a prima dela, que é a tecoplamina, que também é um glicopeptídeo, que é um glicopeptídeo. Você tem outras duas drogas de classes diferentes, que é a daptomicina e a linezolida. Também são drogas opcionais que você pode utilizar. Mas o padrão ouro no mundo inteiro, a gente utiliza a vancomicina. Claro que as drogas vão melhorando, tudo, mas ainda a utilização de vancomicina.